Então, irmãos, essa agora é a segunda parte, tá? Porque fica muito longo o assunto, então é melhor dividir. Então, como eu disse, aquelas pessoas, aqueles discípulos no qual o Senhor se soprou, eles se tornaram pessoas, o reino de Deus na terra. Claro que não tinha aparência nenhuma, eles continuavam sendo o que eles eram mesmo. Então, a partir daquele momento, eles eram o reino de Deus. Então, o reino de Deus é isso. O reino de Deus é composto por todos que creem no Senhor. Todos. Bons e maus crentes. Todos fazem parte do reino de Deus. Todos no mundo que creem no Senhor é o reino de Deus. Porque tem a vida de Deus no interior. Tem a vida de Deus no espírito. No espírito humano deles tem a vida de Deus, a vida divina. Então nasceram de novo, se tornaram filhos de Deus. Eles não são mais só da espécie humana, agora são também da espécie divina. Isso é que é o reino de Deus. O Senhor falou mais nessa volta, deu muito mais ênfase nessa volta do que na volta futura. Bom, vamos pensar uma coisa. Vocês acham que é possível nós amarmos uma vinda futura do Senhor se nós não amamos a atual vinda? Se nós não curtimos esse fato do Senhor estar em nós? Que Ele falou com tanto carinho que Ele ia voltar para estar em nós. Para que onde Ele estivesse nós também. Ele disse no versículo 10 de 14, né? Não credes que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Isso que é o reino de Deus, irmão. Isso que é o reino de Deus. Nós precisamos aprender a lidar com isso, a respeitar esse fato. Na carta de Paulo aos Colossenses, vou ler, vamos ler aqui, tá? No capítulo 1, no versículo 13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele nos transportou, nós estávamos no mundo. Ele nos desraigou do mundo. Ele nos transportou para dentro dele mesmo. Ele é o Espírito, nos colocou nesse Espírito, nos encheu com ele mesmo, por dentro e por fora. A todos os irmãos, a todos que creem. Ele colocou nesse reino de amor. Esse amor aí é ágape. Ele nos colocou nesse reino de amor. Para quê, irmão? Para nós amarmos uns aos outros? Sim, mas primeiramente para Ele nos amar. Por Ele nos amar. Por Ele nos amar, Ele nos colocou nele mesmo. Quem que está nele? Todo aquele que crê no Senhor. Aqueles que eu acho que é bom crente e aqueles que eu acho que não são bons cristãos, eles também estão lá. Eles também estão nesse reino. É o reino do amor de Deus. Deus criou essa situação, criou esse lugar nele mesmo. Era Jesus e ele. Era Jesus que era a casa de Deus. Mas ele nos preparou lugar. Então todo aquele que crê também vem fazer parte da casa de Deus. Passa a ser uma pedra viva no edifício de Deus. Isso que é a edificação. A edificação se dá onde? No Espírito. A edificação não se dá em comportamento, não. A edificação se dá no Espírito. É um fato. Eu preciso crer na edificação. Embora o que eu vejo não seja o que eu penso. O que eu queria, o que eu julgo que devia ser. Mas eu preciso crer na palavra do Senhor.
Ele nos transportou e nos colocou nele mesmo. Isso é o reino de Deus. Eu preciso amar, eu preciso respeitar essa situação. Porque se eu não amar e respeitar essa situação, tenho dúvidas se participarei da manifestação do reino no futuro. Eu não preciso ser bonzinho. Não tem essa exigência. Eu preciso acreditar nesse fato, nessa obra que o Senhor fez. E Ele não faz exceção de pessoas para fazer parte desse reino hoje aqui na Terra. Todo mundo que crê recebeu a vida e faz parte do reino de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, Efésios 4, de 25 a 32. Vamos ler aqui. Efésios 4, de 25 a 32. Diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, de que ele está falando? De nós, da igreja, do reino de Deus. Aquele que furtava, não furte mais, que trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir os necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda maledicência. O que ele está falando? Do nosso convívio, de nós cristãos, da convivência nossa. É disso que ele está falando. É dessa convivência. Diz que quando nós temos esse tipo de comportamento, entristece o reino de Deus, entristece o Espírito de Deus. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos aos outros, como também Cristo nos perdoou. Por que eu tenho que julgar o irmão, condenar o irmão? Será que eu não entendo que ele foi perdoado por Deus, assim como eu fui perdoado? Que ele foi salvo pelo mesmo Deus que me salvou? Que Deus ama ele como ama a mim? Esse é o comportamento que se deve ter no reino de Deus. Aqui ele está falando na convivência. Por isso que eu digo, irmão, o evangelho do reino é para crente. É para crente. A pessoa crer, ele precisa ser ensinado nessas coisas. Ele precisa ser ensinado, ser inteirado desses fatos. Para ele fazer a diferença. Que diferença que ele vai fazer? De não julgar, de ser inclusivo, de incluir todos os santos, de não dividir. Porque ele respeita as coisas de Deus, ele respeita o amor de Deus. Andai em amor. Isso que é andar em amor. Quando também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nós precisamos andar nesse amor. Nesse amor está eu e milhares de irmãos. Está eu e milhares de irmãos muito bons, melhor do que eu. Milhares de irmãos que eu acho que não são tão bons quanto eu, mas que estão. São amados do Senhor. Eu preciso andar nesse amor que Ele nos colocou. Ele nos arraigou. Andar nesse amor é isso. É isso, não é ser bonzinho. Mas no mínimo respeitar esse fato. Você vê que aqui ele está falando de comportamento entre crentes. Aí ele fala assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou. Imitar a Deus não é remedar a Deus. É imitar a Deus em amar os irmãos. Ele amou a todos. É nesse sentido que ele está falando. Assim como ele amou a todos, vocês também precisam se amar. Tudo esse amor aqui é ágape. Vocês precisam se respeitar. Isso é o amor de Deus. Isso é o reino do amor de Deus. Isso é o reino de Deus na terra.
como eu disse, o assunto é longo, então preciso dividir em partes, tá? Então eu vou interromper agora e continuar a terceira parte no outro vídeo, tá bom? E para você que chegou até aqui, meu irmão, não se esquece de clicar no gostei, compartilhar com outros irmãos e se inscrever no canal se ainda não for inscrito.